Olá a todos, dando sequência às aulas laboratoriais. Esse vídeo tem como objetivo falar sobre a individualização das modelos de estoque e como se faz isso. Esse vídeo está sendo elaborado pelo professor Dr. Eduardo Torres e a acadêmica Rosa Araújo. O que nós percebemos é que na utilização das modelos de estoque que são pré-fabricadas, não há, em todos os casos, uma perfeita adaptação dessas moldeiras às características anatômicas dos pacientes. Por isso, é necessário, para que haja uma melhor cópia do rebordo do paciente, das suas características anatômicas, é necessário que se faça a individualização da moldeira, já que ela não vem nem sempre do tamanho adequado para o rebordo do paciente. Essa individualização pode ser feita tanto com cera de utilidade, que é o que nós iremos utilizar, já que é um material de fácil manipulação e baixo custo. Também pode ser feita com Godiva, com silicone, mas nesse caso iremos fazer com a cera de utilidade. Essa individualização tem como objetivo fazer para moldagens utilizando alginato. Então, como começamos a fazê-lo? O primeiro passo é selecionar a moldeira de estoque mais adequada ao rebordo do paciente. Utilizamos aqui esse manequim como demonstração e vamos mostrar como isso deve ser feito. A moldeira deve cobrir todo o rebordo do paciente, toda a área de trabalho, desde a área anterior até a posterior, cobrindo todo o rebordo. É interessante notar que tem que haver um espaçamento de meio centímetro entre a moldeira e os dentes, e o espaço de trabalho, que é um espaço suficiente para que não haja uma deformação muito grande do material de moldagem e também que haja uma cópia mais fiel possível deste. Depois disso, nós vamos prosseguir com a individualização. Aqui as ceras já foram devidamente cortadas, com uma espessura de aproximadamente meio centímetro, como podemos ver, aproximadamente. Nós pegamos um recorte de cera desse e começamos a colocar na borda da moldeira. Podemos começar da parte posterior. Vamos colocando na borda da moldeira e pressionando, de forma que essa cera não saia no momento da moldagem. Temos que colocar em toda a borda da moldeira. Sempre pressionando para que não fique muito alto. Isso vai nos permitir uma adequada cópia do fundo de sulco do paciente. Vamos modelando. Aqui a gente percebe que a cera é de fácil manipulação. Fazemos isso em toda a parte posterior e na anterior também, sempre pressionando e tomando cuidado para que não fique muito alto essa cera. Já prosseguindo para o outro hemiarco. Sempre pressionando e adaptando ao máximo a moldeira, a cera moldeira. Se o pedaço de cera não for suficiente, não tem problema. A gente pega outro pedaço e dá prosseguimento. Basta que se unam os dois. A gente tem que ter a certeza que está firme, para que não haja movimentação desta na boca. Pronto, aqui foi até ao final do tuber, podemos retirar. E utilizando
fazemos mais alguns ajustes. E utilizando a espátula Lecron, nós podemos recortar os excessos na parte interior da moldeira, já que eles podem atrapalhar o escoamento do material de moldagem, que no caso será o alginato. Recortamos os excessos. Tanto da parte interior como da posterior. A cera deve ficar unicamente na borda da moldeira. Não é necessário que fique no interior desta. Pronto, aqui nós temos a individualização já de toda a parte da borda. Isso já vai nos garantir uma perfeita cobertura de suco do paciente, Outra parte importante de se individualizar na moldeira é a parte externa da moldeira, a parte posterior e a parte do palato. Já que, como podemos notar aqui no modelo, existe um espaço grande entre o palato e a moldeira. Isso vai ocasionar a presença de bastante material aqui, e muito material tem como consequência uma possível deformação do molde. Então, o nosso objetivo é evitar isso com a individualização do palato. Recortamos um pedaço de cera de forma retangular. Podemos fazer isso. Aqui a gente dobra de modo que fique aproximadamente do tamanho do palato na moldeira. E vamos ajustando, arredondando, obtendo um formato convexo nessa região. Isso permite que o material escoe melhor nessa região. E temos também que recortar os excessos, como foi feito na borda, utilizando a espátula Lecron. Esse excesso todinho no interior, chegando na área dos dentes, tem que ser retirado, para não impedir a cópia dos mesmos. Todo esse excesso. E agora a gente só faz ajustar. Pode ser um pouco mais achatado aqui. Isso. E após feito isso, nós testamos na boca do paciente para ver se ficou uma altura adequada. Ainda há excessos aqui. E a gente não pode esquecer também de fazer a cobertura posterior com cera. Aqui nós podemos fazer um recorte nessa cera para facilitar. Importante que não cubra a área dentada. Fazemos tanto na área posterior de um hemiarco, como na do outro hemiarco. Cortando mais um pedaço aqui, medindo mais ou menos como fica.
unindo uma cera à outra. Isso vai nos permitir uma melhor cópia da área posterior da boca do paciente. Pronto. A moldeira superior é basicamente isso. Toda individualizada para a utilização de uma moldagem com alginato. E em seguida, para permitir uma melhor fixação do material de moldagem à moldeira, é necessário que se faça retenções nessa cera. Como é que é feito isso? Com a espátula Electron, a gente vai criando fendas em toda a cera. Isso permite que o material de moldagem penetre nas fendas. Ele vai criar presa aí e dar uma maior fixação na hora de retirada da boca. Pode fazer as fendas sem pena mesmo. Em toda a cera, nos bordos. Vai fazendo em toda a sua extensão. Isso é bastante importante, porque dá uma maior segurança no procedimento. Toda a região da cera. Anterior, posterior, no palato. Pronto, feito isso, já se pode iniciar, faz a conferência na boca do paciente, para observar se está devidamente individualizada, tanto na parte anterior como na posterior. A gente já percebe que há uma melhor cobertura do fundo de sulco do paciente. Na área de palato, a gente percebe que diminuiu o espaço entre o palato e a moldeira. A cera já nos proporcionou isso. E agora pode-se prosseguir com o procedimento de moldagem. Nós vamos demonstrar agora como se faz a individualização no manequim de paciente parcialmente adentro. Vamos criar espaço aqui. Aqui nós simulamos um paciente parcialmente adentro, possuindo apenas alguns dentes anteriores. E para isso nós utilizamos a moldeira para pacientes parcialmente dentados, que é esta que possui uma altura maior na parte anterior e uma altura menor, que vai diminuindo para posterior, que significa que já houve a falta de dentes e já houve uma reabsorção aqui. Do mesmo modo como no paciente dentado, nós vamos testar a moldeira. Aqui a gente percebe que não há uma correta cobertura de fundo de sulco, que precisa ser individualizada. Nessa parte anterior também um pouco. No outro hemiarco também. Mostrando que a moldeira pré-fabricada não se adequa perfeitamente às características anatômicas do paciente, fazendo necessário a individualização da mesma. No palato também, podemos colocar um pouco de cera e iremos fazer isso. Do mesmo modo como no paciente dentado. Aqui é importante ressaltar que tem que haver uma cobertura do tuber do paciente, porque é uma área bastante importante para a retenção da prótese do mesmo. Então tem que cobrir todo o tuber.
Então é importante que se molde essa região adequadamente. Podemos começar aqui pela parte posterior. E irmos cobrindo toda a borda da moldeira. Faz isso em todo o seu contorno, sempre pressionando, para que a mesma não se movimente na hora da moldagem. Tenta deixar arredondada, a cera arredondada, que possibilita a fluidez do material, o escoamento. Observando que para que não fique muito espessa, nem muito alta. Aqui faltou cera nessa parte, não tem problema. Pegamos outro pedaço. Podemos olhar aproximadamente quanto cortar. E unimos ao pedaço já colocado. O importante é só que se faça essa união, para que não haja um desprendimento da cera. Aqui unindo já a parte colocada a essa. Arredondando as bordas. Depois de feito isso, é interessante que se teste na boca para ver se está cobrindo as regiões as quais desejamos. Vamos testar. A gente percebe que já houve uma melhora da cobertura do fundo de sulco. E agora, temos que também individualizar a região do palato, para que não haja um espaço muito grande entre a moldeira e o palato e uma menor deformidade do material de moldagem nessa região. Cortamos aqui mais ou menos a área que iremos precisar. Dobrando a cera para que ela fique um pouco mais espessa. E colocando diretamente, a gente pode observar o tamanho mais ou menos diretamente na moldeira. Aqui dá para tirar um pouco mais. E ajustá-la na moldeira, na região de palato. Pressionando e modelando para que forme uma área convexa, que não cubra o rebordo do paciente, que é uma área que a gente deseja copiar. A cera não pode cobrir essa parte. Aqui fica um pouco mais achatado. Recortando os excessos com a espátula Lecron. E em seguida, como na moldeira anterior, é necessário que se faça as retenções mecânicas por meio da criação das fendas na cera.
Tira todo o excesso. Aqui já toda individualizada, podemos perceber. E vamos criar as retenções. Em toda a área individualizada com a cera. O material penetra nessas fendas e ajuda na fixação deste, para que na hora da moldagem e da retirada da moldeira da boca, não haja um desprendimento do molde da moldeira, que sejam retirados juntos. Na parte posterior. Então é isso. Depois de terminada toda a criação dessas fendas, já se pode dar prosseguimento à sequência da moldagem do paciente. Aqui mostrando as duas moldeiras individualizadas, com as devidas retenções criadas. O mesmo deve ser feito na moldeira inferior. Do mesmo modo que a gente fez a individualização na superior, deve ser feito na inferior, com algumas diferenças. Obviamente, já que é um rebordo diferente. Pegando o manequim inferior, seleciona a moldeira da mesma maneira. Primeiro seleciona a moldeira. E vamos observar as áreas que precisam ser individualizadas. Aqui é necessário que se coloque um pouco de cera em toda essa região, para aumentar um pouquinho da área lingual. Aqui, para cobrir todo esse fundo de sulco, é necessário que se acrescente cera. Seja individualizada toda essa parte anterior, para cobrir a maior parte do fundo de sulco possível. Aqui também na área de tuber. A única diferença é que não há a área do palato, obviamente por ser inferior. Então vamos só individualizar a área lingual. E a vestibular também, iniciando pela vestibular, da mesma maneira. A gente percebe que não há dificuldade, porque a cera é bastante fácil de manipular. Tomando cuidado para que não deixá-la muito espessa. Basta ir ajustando e arredondando em toda sua extensão vestibular. Nos dois hemiarcos. Pressionando para que essa fique no lugar. Já podemos aqui fazer uma cobertura distal.
Isso. Toda a extensão. Terminamos a área vestibular, toda a parte vestibular. E agora com outra tira de cera faremos a da lingual. Posterior também. Unindo já a cera colocada a essa que eu estou colocando. Pressionando da mesma forma. Aqui a gente pode retirar essa parte para facilitar a manipulação. Com essa extensão de moldeira, a gente copia toda a área distal do rebordo do paciente. Estendemos até aqui. E agora vamos fazer a cobertura da área lingual. Toda a extensão lingual. Agora terminando aqui esse lado. Ajustando, arredondando. Sempre pressionando. Aqui. Vai sobrar um pouquinho de cera. A gente pode tirar com a mão mesmo. O excesso. Recortar os excessos na área interior. Você vê que ficou excessos aqui na de cera. Precisam ser retirados, que vai ocupar o espaço que o material precisa ocupar, o material de moldagem, no caso o alginato. Então, todo esse excesso deve ser retirado. Com a espátula Lecron, a gente faz isso facilmente. Aqui há mais excessos. Podemos fazer um recorte assim, sai mais fácil. Na área posterior. Fazendo mais alguns retoques. Pronto, é basicamente isso. A moldeira está individualizada. Isso era como foram feitas nas moldeiras maxilares, nós temos que criar as retenções, com o mesmo objetivo de fixar melhor o material de moldagem na moldeira. Da mesma forma, na parte vestibular toda. Na parte interna. Essas retenções são muito importantes, ajudam muito no procedimento, no sucesso do procedimento. Toda a área onde tiver coberta de cera tem que ser feitas as retenções. Na parte interna, externa. Na borda.
Se a cera estiver bem fixada, enquanto estivermos fazendo isso, não vai haver soltura. Também não pode fazer com muita força. Pronto, aqui já é suficiente para que o material seja retido de forma adequada no momento da moldagem. Aqui mostrando toda a individualização. Vou tentar colocar aqui na tela. Tanto na moldeira superior, como na inferior, como na superior de parcialmente dentado. É basicamente isso. Agora, depois de feita essa demonstração, percebemos que é tranquilo de se fazer. Vou passar a palavra para o professor Eduardo e ele vai fazer algumas considerações. Bom, após essa explanação de Rosa, eu só vou completar com algumas dicas clínicas para facilitarem esse procedimento de moldagem e individualização, né? Então, como Rosa já comentou, a individualização da moldeira tem como objetivo permitir aproximar muito mais essa moldeira às características do paciente. Isso é importante. Vou salientar mais uma vez que a espessura do material, seja este alginato, seja este silicone, poderá garantir ou não o sucesso desse procedimento. Por quê? Porque quanto mais material tivermos dentro da moldeira, maior será a possibilidade de termos alterações dimensionais na criação de um modelo fiel, né? Então, se a gente tiver uma espessura de material muito grande, ou maior daquilo que é necessário, então haverá possibilidade de maiores alterações dimensionais nesse procedimento, né? Esse é o objetivo de realizar a individualização, como Rosa já comentou com vocês. Isso pode ser feito de forma muito fácil, como ela já mostrou aqui, com cera de utilidade, mas em alguns casos pode-se usar também Godiva, a placa da Godiva, ou mesmo a silicone de condensação ou adição na sua massa densa. Então, agora a seguir, eu vou retirar algumas das moldeiras e eu vou só comentar rapidamente sobre aquilo que pode ser feito como dica clínica, né? A gente observa agora, nessa parte onde ela realizou esse preenchimento, que devemos, muitas vezes, dependendo da largura do palato, né? Essa parte lateral, que eu estou mostrando aqui com alecrim, essa parte lateral, e essa parte de aqui, pode, muitas vezes, entrar na área do rebordo residual dos dentes. Então, algumas vezes é necessário retirar uma parte dessa cera, certo? Para permitir e aumentar o espaço disponível para o material de moldagem. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Estão vendo que a largura da área de rebordo aumenta significantemente por causa disso, né? Ao mesmo tempo, podíamos também diminuir ligeiramente um pouquinho essa parte externa da moldeira, já que não é necessário e muitas vezes acaba incomodando o lábio do paciente na sua parte interna, e isso de alguma forma pode vir a atrapalhar o procedimento de moldagem. Porque quando o paciente sente que existe uma largura ou um volume de cera maior, ele acaba fazendo alguns movimentos funcionais com o lábio, né? E isso pode de alguma forma atrapalhar a demarcação correta do fundo de sulco do paciente. Isso é muito mais importante quando estamos realizando a adequação de moldeira para moldar pacientes edêntulos, né? A extensão, como Rosa fez aqui na área posterior, é importante quando a moldeira não tem essa extensão distal necessária para cobrir todos os dentes. Dessa forma, estamos realizando a individualização ou personalização das moldeiras e podemos, com certeza, junto com a técnica adequada, conseguirmos um molde adequado e, como consequência disso, através de um preenchimento adequado desse molde, um modelo fiel, que nesse caso específico será um modelo, um molde de estudo
e, como consequência, um modelo de estudo para o caso que estivermos desenvolvendo, né? Só mais uma vez para salientar que toda a área deve ser sempre com essas áreas de retenção e favorece muito a colocação, retenção do material. Da mesma forma que é importante que toda essa parte da cera tenha essa continuidade com as retenções, certo? Muitas vezes, como a Rosa já fez aqui, aumentou a extensão distal também. Isso nos ajuda bastante a estender a moldeira e termos uma área de trabalho muito maior, né? É importante muitas vezes que essa cera, como a Rosa mostrou aqui, tenha também uma extensão pela parte externa para que o material consiga se reter e dessa forma não fique nas estruturas bucais enquanto ou no momento da sua retirada, né? Então todas as moldeiras devem ter sempre essas retenções de cera para facilitar os procedimentos de moldagem. Nessa última moldeira, que é o caso dos pacientes sedêntulos, né, Rosa fez a individualização da parte externa, né, a parte interna, e eu pedi para ela deixar essa parte final, que corresponde à área distal, já que é uma área onde não temos dente. Então, eu vou deixar esse modelo aqui, esse manequim aqui, para observarmos que não existe dente na área posterior. Então, como eu já tinha falado na aula anterior, essa parte fica um pouco mais alta do que essa. No entanto, dependendo da altura do rebordo, se for um rebordo muito reabsorvido, é necessário que aumente a altura aqui, para poder aproximar o material de moldagem. E para isso, eu vou colocar na parte interna dessa moldeira um pedaço de cera que vai aumentar a altura da parte interna da cera, como vocês estão vendo aqui. Eu estou modelando, fazendo pressão e vou colocar na parte interna. Vou fazer uma ligeira pressão e vocês vão observar como essa cera vai se adequando na parte interna, ok? Da mesma forma que isso foi feito no lado direito, vamos dizer assim, será feito no lado esquerdo também. Então eu estou preenchendo esses espaços, aumentando a altura da moldeira, já que existe uma reabsorção grande do rebordo alveolar inferior de ambos lados. Então eu preciso aproximar o material de moldagem ao rebordo residual. Por isso que eu estou acrescentando esse bloco de cera. E como a Rosa já mencionou, eu estou fazendo as retenções devidas, né? Retenções que são feitas com lecron, de forma tal que eu promova uma retenção maior para o material de moldagem. E dessa forma eu tenho já terminado a individualização da área posterior, aumentando com a cera na parte interna, já que existe uma reabsorção maior da área distal, né? Então, para finalizar, eu posso comentar com vocês que as individualizações que são feitas com cera de utilidade, elas devem ser sempre usadas em procedimentos clínicos que demandam a criação de modelos de trabalho, modelos de estudo. E também, claro, algumas vezes, como na PPR, modelos de trabalho, né? É um procedimento simples, certo? Não é complicado de realizar e com certeza estaremos realizando esse procedimento no laboratório e vocês poderão observar isso previamente no vídeo e poderão resolver as dúvidas com o professor responsável no momento. Desde já agradeço a atenção e na próxima aula realizaremos os procedimentos de moldagem. Obrigado, boa tarde.